Que alegria tê-lo aqui comigo. Mais uma vez nós estamos aqui batendo um papo e descomplicando o uso dos óleos essenciais na rotina do dia a dia. Você é meu convidado especial, estou muito feliz. Eu já tenho gravado alguns outros vídeos, eu acredito que você já conseguiu assistir, já viu eu contando um pouco sobre a história dos óleos essenciais, um pouco sobre a minha história, o meu encontro com os óleos essenciais. Eu não sei qual é o teu encontro, como foi que você conheceu os óleos essenciais, o porquê que você está aqui assistindo esse vídeo, mas uma coisa eu sei, nós temos muito a agregar um para com o outro. Hoje eu vou falar um pouco sobre as 3 formas de uso dos óleos essenciais. Como eu falei lá no primeiro, que existia essas formas de uso e o quanto cada uma delas consegue ser eficaz aquilo que ela se propõe, né? Quando eu conheci os óleos essenciais, a primeira coisa que a pessoa fez comigo foi isso. Ela pingou uma gota na minha mão. E foi isso que fez toda a diferença. Então, se você tem seu óleo essencial aí da sua preferência, pega ele. Vamos fazer isso juntos. Então, não precisa ficar esfregando, não é para aquecer, não é para nada. É só para a gente dispersar mesmo essa gota, essas moléculas, né, de óleo essencial que são voláteis. Ó, o cheiro, nem tô pondo perto de mim, já tô sentindo. Aí, como que nós ensinamos a usar? Fecha as mãos assim, em concha. Fecha os olhos, inala profundamente e solta. Você pode fazer isso por alguns minutos e eu tenho certeza que você vai perceber o quanto isso melhora. O óleo que eu escolhi foi o Brief, como eu já falei no outro vídeo, foi por conta desse óleo que eu me apaixonei pelos óleos essenciais, porque ele cuida de questões respiratórias, ele é um mix de óleos essenciais da doTERRA, voltado especificamente para questões respiratórias, mas nós sabemos que a primeira forma de uso dos óleos, que é a aromática, ela ativa o nosso sistema límbico. Então, nesse momento, eu vou te convidar a fechar os seus olhos e lembrar de uma comida gostosa, da casa da sua mãe, da casa da sua avó. Se você fechar os olhos e sentir esse aroma agora, esse aroma vai te arremeter ao tempo que você comeu aquela comida. Se você teve alguma pessoa, algum amor, alguma paixão, e essa pessoa tinha um cheiro específico, um perfume específico, se você fechar seus olhos e se algum dia você sentir esse aroma no ar, você vai lembrar daquela pessoa. Isso é natural, isso se deve porque as nossas terminações, os nossos nervos, das nossas narinas, ele tem uma ligação direta com o nosso sistema límbico, que é o sistema no cérebro responsável pelas nossas emoções. Então, quando você sente um aroma, esse nosso nervo olfatório, ele ativa o sistema límbico e através de neurotransmissão, todo o seu cérebro começa a receber impulsos. Então, essa barreira hematoencefálica que nós temos, como que a gente consegue, né, fazer com que o cérebro seja todo atingido, no caso, né, com o uso aromático dos óleos, é por conta dessa questão do nervo olfatório estar ligado diretamente no sistema límbico. Eu vou tentar colocar essa imagem aqui enquanto eu falo para você poder ter essa percepção de como isso funciona fisiologicamente falando. E é real, é ciência. Então, ao contrário do que muitas pessoas pensam que às vezes aromaterapia, o uso dos óleos essenciais é algo que você tem que mentalizar, que você, né, precisa usar da sua fé. É claro que quando a gente une corpo, alma e espírito para um bem, né, para nós, para um bem comum, é claro que isso tudo favorece. Então, assim, mas se você não acredita, se você conhece alguém que não acredita, explique para essa pessoa que ela não tem nada a perder. Ela só precisa experimentar, porque mesmo não acreditando, ela vai perceber que isso é científico, né? O nosso corpo explica o porquê que acontece isso, fisiologicamente falando. Então, eu acredito que você já tenha visto a imagem aí que a gente colocou e você percebeu como que isso tudo acontece. Então, a forma aromática de uso dos óleos faz isso. Então, a gente pode usar dessa forma como eu expliquei, pingando na palma da mão ou através do difusor ultrassônico. Uma dúvida muito frequente das pessoas com relação ao uso do difusor é aquele difusor de tomada,
Aquele difusor de tomada, ele também funciona, porém, o tempo de uso dele é muito curto. Então, quando a gente fala de óleo essencial, quem conhece os óleos essenciais, a gente sabe que cada gotinha dessa é preciosa. E ele tem um valor agregado, né, muito bom. E a gente fala que coisas boas não têm preço, tem valor, porque a gente sabe que os benefícios são tantos que a economia que a gente tem é na qualidade de vida. Então, às vezes, quando a gente usa esse difusor de porcelana que a gente conecta na parede, a vida útil desse óleo é muito rápida. Com 20 minutos, como o óleo essencial é extremamente volátil, então com 20 minutos, às vezes meia hora, você já não tem mais os benefícios, as propriedades terapêuticas daquele óleo agindo no ambiente. E sem contar também que a capacidade que aquele óleo tem, né, desses difusores de porcelana, de se dispersar, de se perder no ambiente, dependendo do tamanho, é muito grande. Então, quando a gente usa um difusor ultrassônico, ele tem assim, na sua descrição sempre tem a capacidade do ambiente que ele vai agir e ele libera nessas partículas, através dessa vibração na água, ele libera essas partículas do óleo essencial que tem a propriedade terapêutica com o intuito de fazer o tratamento. Como eu expliquei que a forma aromática, ela ativa o sistema límbico, ela trabalha nas nossas emoções, a gente também sabe que a forma aromática entra na corrente sanguínea. Como isso acontece? Através das trocas que o nosso corpo faz ali nos alvéolos pulmonares. Então, o oxigênio, ele carrega consigo a partícula do óleo essencial e ele cai na corrente sanguínea com alguns minutos. Então, ativa o sistema límbico em segundos, mas quando a gente usa aromaticamente, esse óleo essencial também cai na nossa corrente sanguínea, só que leva um pouquinho mais de tempo. Essa é a primeira forma de uso dos óleos essenciais, a forma aromática, a forma mais falada. Quando se trata de crianças, por exemplo, eu uso muito a forma aromática, através do difusor ultrassônico. Dependendo do óleo, eu pingo na minha mão e dou para a criança inalar, para questões respiratórias, por exemplo, como tem o hortelã-pimenta, que é um óleo que é forte, o cheiro dele, às vezes eu não gosto de pôr na mão das crianças pequenas, então eu mesmo ponho. Eu faço muita inalação em xícara também, eu vou ver se eu preparo um vídeo específico fazendo passo a passo, como que eu faço. Eu pingo óleo numa água e aí ou eu cubro minha cabeça, ou eu coloco um cone que a gente faz com filtro de café e fica ali recebendo aquele vapor, é maravilhoso. Só quem já usou entende essa capacidade que o óleo tem de nos tratar. Então, a primeira forma, como eu expliquei, é a aromática. A segunda forma que a gente fala muito do uso dos óleos é o uso tópico. O uso tópico é passando diretamente no corpo. Como que acontece esse uso tópico? Como eu já falei, o óleo essencial ele é extremamente concentrado, então a gente gosta de fazer uma comparação com hortelã-pimenta, por exemplo, que uma gotinha de hortelã-pimenta equivale a 28 xícaras de chá dessa planta. Então, assim, ele é extremamente concentrado. E nós sabemos que o hortelã-pimenta, por exemplo, é um óleo essencial que a gente pode usar no nosso corpo, em dores musculares, em tensão nervosa. Muitas pessoas têm muita dor de cabeça. Eu tinha dor de cabeça por conta de problemas de sinusite, mas eu conheço muitas pessoas que têm dor de cabeça sempre no final do dia. Gente, essa dor de cabeça pode ser questão relacionada à vista, né? Vistas cansadas, às vezes você está precisando ir no oftalmo, perceber se você está precisando já fazer uso de óculos, principalmente porque hoje nós somos, o tempo todo nós estamos na frente de tela, celular, computador, então verifica isso, mas a gente também sabe que muita dor de cabeça está relacionada com tensão nervosa. Então o Peppermint, por exemplo, é um óleo que eu vou sempre te ensinar a diluir ele e passar no local de dor e fazer uma massagem. Você não tem noção o quanto fazer isso, apertando às vezes pontos específicos, relaxa e melhora a dor de cabeça. Nós também gostamos de explicar que quando você aperta alguns pontos da cabeça, você pinga o óleo no topo da cabeça e quando você aperta, você também consegue melhorar muito questões relacionadas à ansiedade, a estresse, irritabilidade, dor de cabeça. Então, o uso tópico sempre nós vamos orientar a fazer o uso diluído em algum óleo carreador. Como eu sempre divulgo os óleos especificamente da doTERRA, na nossa empresa nós temos um óleo carreador que é o óleo de coco. Esse óleo de coco ele é fracionado, ele não muda o estado líquido dele, ele sempre vai estar líquido e ele não é pegajoso, não tem cheiro. Então, é um óleo que a gente consegue, esse óleo que a gente consegue fazer diluição com óleo essencial e fazer o uso na pele. Eu vou deixar uma imagem para vocês,
Assim como eu fiz da forma aromática, eu vou deixar essa imagem para que você entenda o porquê de se usar o óleo carreador. Quando você usa o óleo carreador junto com o óleo essencial, esse óleo carreador tem a capacidade de segurar essas partículas do óleo essencial que são muito voláteis. Então ele consegue segurar para quê? Para que a gente consiga fazer essa massagem local, para que o óleo essencial se mantenha ativo por mais tempo ali naquela região, para que a derme consiga fazer essa absorção sem que esse óleo volatilize mais rápido do que a capacidade que a pele tem de fazer essa absorção. Então essa segunda forma de uso, o uso tópico no caso, a gente indica muito em criança, por exemplo. Então fazer massagem. E lembrando também que o uso tópico, se você parar para pensar, não tem coisa melhor do que receber uma massagem, do que receber um carinho, do que chegar no final do dia você estar cansada e alguém falar, vem aqui que eu vou fazer uma massagem nas suas costas, vem aqui que eu vou massagear os seus pés. Então, o óleo essencial, a forma de uso tópica, nos dá essa possibilidade de ter contato com a outra pessoa. Contato com o teu filho, contato com o seu cônjuge, contato com os seus pais. Quando minha mãe está aqui em casa, ela tem questões relacionadas à fibromialgia, eu sei que ela é muito dolorida, então eu gosto sempre, quando a gente está sentada junto, eu pego as pernas dela, boto em cima das minhas pernas, eu pego um óleo essencial específico para circulação e começo a mexer bem devagarzinho. Então assim, às vezes nós hoje, na nossa correria, a gente perde a capacidade do toque. E o toque em si, às vezes até sem o óleo essencial, gente, ele tem o poder de curar. Então tenha esse hábito na tua casa a partir de hoje. Toque as pessoas que estão ao seu redor, toque, faça carinho. E se você puder usar o óleo essencial especificamente para alguma questão, você não tem noção o quanto isso vai melhorar. Então assim, aqui em casa, na minha rotina, tá? Vou falar o que eu vivo, o que eu faço. Eu tenho o kit infantil da doTERRA, então tô sempre antes de dormir. As crianças já começam a rir, porque eu falo que é a hora da cosquinha. Eles morrem de cócegas nos pés. E eu passo o óleo da imunidade na sola dos pés e na região do umbigo. Então é o momento que eu passo, eles começam a rir, já faço uma brincadeirinha, vou massageando. Passo na região do umbigo, faço uma massagem também. E aí eu uso um outro mix de óleos, que é o para acalmar. Aí eu passo no pulso deles, na palma da mão, e eles mesmos já sabem o que eles precisam fazer. Eles mesmos já fazem isso e já inalam. O meu filho não se importa com o cheiro, então ele deixa que eu passo atrás da orelha. A minha filha não gosta muito de alguns cheiros, então ela fala, não mamãe, deixa que eu só cheiro na minha mão mesmo. E também tenho o hábito de todos os dias antes de dormir, eu pego o Rolon e eu faço um coração no travesseiro. Então eles pegam o rosto, eu sempre combino com eles, cheiram, ficam dormindo, deitam próximo dali do lugar onde eu passei o rolãozinho do óleo. Então, são estratégias que você vai usando na sua rotina, com a sua individualidade, com a sua forma mesmo. Eu ensino muitos pais a colocar óleo essencial no ursinho, às vezes. Criança que tem muito medo de ficar sozinha, criança que tem medo de dormir sozinha, por exemplo. Tem um óleo que a gente trabalha e trata muito essas questões, então eu falo, passa no ursinho, dá para a criança abraçar. Esse aroma vai acalmar. Como eu já falei desde o começo, não é só questões relacionadas à fé, é ciência. E os óleos essenciais, eles nos dão uma capacidade também muito bacana de montar, de fazer protocolos, de fazer algumas sinergias. E quando eu vou juntar, unir ali um óleo com outro, eu preciso ter um óleo carreador junto, para ser um veículo de mistura desses óleos. Então, através de estudos, você consegue perceber que unindo um óleo com outro, eu vou ter alguns benefícios mais potencializados. Tá certo? E a terceira forma de uso dos óleos essenciais é o uso interno. Nossa, esse uso interno é um uso assim polêmico demais. Se você já curte óleos essenciais, você sabe, e você com certeza já ouviu muitas pessoas criticando, inclusive pessoas da área mesmo da aromaterapia, e eu não vou falar que elas estão erradas, elas estão corretas. Porém, eu vou dizer daquilo que eu uso, que eu conheço e que eu tenho estudado, que são os óleos essenciais, especificamente da doTERRA. A doTERRA é a única marca dentro do Brasil hoje liberado pela Anvisa e Covisa, liberado o uso interno. Então, quando se trata de óleos essenciais da doTERRA, pode ser ingerido sim, porém tudo é feito com cautela, tudo é feito de acordo com o peso, de acordo com o problema que você está enfrentando, porque a gente sabe que antes do uso interno tem outras duas formas que são excelentes e que também caem na corrente sanguínea e que também promovem esse bem-estar, que é o uso aromático e o uso tópico.
Então, se a pessoa precisa fazer uso interno, por favor, faça esse uso interno sempre muito bem orientado, muito bem acompanhado. Nós sabemos que tem alguns óleos que são quentes, então que ele pode queimar a mucosa. Então, tem a forma correta de se fazer esse uso interno. Então, também tem uma diluição, às vezes, que precisa ser feita. Você vai diluir um pouco de azeite ou um pouco de óleo de coco, ou também ensino a fazer um xarope, então você dilui esse óleo essencial no mel. Então, existem N maneiras de se fazer o uso interno, mas como eu expliquei, tudo feito com muita orientação. E com relação aos óleos essenciais para uso interno, apenas doTERRA é liberado para essa ingestão aqui no Brasil, ok? Então, assim, o óleo essencial, quando você faz o uso interno, ele é metabolizado pelo fígado, então ele já começa fazendo essa limpeza já de dentro para fora. Os óleos essenciais, quando a gente indica o uso interno, é para tratar questões inflamatórias, de desintoxicação, então liberação mesmo dessas toxinas que a gente acaba atraindo na nossa rotina do dia a dia, com o uso de cosméticos, produtos de beleza, até material que cozinhamos mesmo, panelas, utensílios domésticos, então tudo isso acaba trazendo muitos metais tóxicos, né, para o nosso organismo, e a gente precisa promover essa detoxificação. O nosso corpo ele é inteligente, o nosso corpo ele é perfeito e ele faz isso naturalmente falando. Então, eu gosto muito de explicar que existem 4 formas de eliminar toxinas, naturalmente, através do xixi, através do cocô, da excreção, né, através da transpiração e através da respiração. Então, quando você está fisiologicamente funcionando perfeito, você faz detoxificação. Mas a gente percebe que hoje em dia as pessoas, elas não bebem água na quantidade suficiente, elas não vão no banheiro todos os dias, e aquelas que vão nem sempre está funcionando tudo certo, porque tem pessoas que vão no banheiro todo dia por conta do volume que ela come. Então, o volume fecal aumenta, claro que ela vai no banheiro, mas será que está tendo uma excreção correta? Você está fazendo atividade física? Como que está a sua transpiração? Você transpira porque o lugar que você mora é muito quente ou você transpira porque você está promovendo uma queima dessa caloria? E a respiração, que é a 4ª forma também de promover essa liberação de toxina. Então, como que tem sido a sua respiração? A gente percebe que questões relacionadas a problemas emocionais, falta ar, não falta? Pois é, nem respirar corretamente a gente está conseguindo mais. É sempre uma respiração curta, é sempre algo ofegante, é sempre com muita pressa. Então, às vezes, o simples fato de você ensinar uma pessoa parar o que ela está fazendo, pingar uma gotinha e respirar, a gente já resolveu ali quase que 100% do problema. Porque nem respirar, muitas das vezes, nós estamos parando para fazer nos dias de hoje. Gente, essa foi uma maneira bem simples, assim, que eu expliquei para vocês sobre as 3 principais formas de uso dos óleos essenciais, que é o uso aromático, o uso tópico e o uso interno. Lembrando que cada uma delas, vou deixar agora aqui para vocês verem também uma imagem mostrando o tempo que cada uma dessas formas leva para poder atingir todo o nosso corpo. O uso aromático é quase que instantâneo, em segundos. O uso tópico e o uso interno entra na corrente sanguínea, promove ali a nível metabólico mesmo o que precisa ser feito. Vocês vão observar que quando você faz o uso do óleo essencial, independente dessas 3 formas, durante até 20 minutos eles permanecem agindo e reorganizando as nossas células. Então é isso que o óleo essencial faz, ele tem a capacidade de reorganizar, de fortalecer as nossas células e consequentemente o nosso sistema de defesa também, tá certo? Um grande abraço. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou, compartilha, se inscreve no meu canal. Na descrição você vai ter acesso às minhas redes sociais e qualquer dúvida que você tenha, entre em contato comigo e nós estamos aqui para te ajudar e para te levar a usar os óleos da maneira mais consciente e correta possível. É isso aí, um abraço.